Não, só que eu tô vendo aqui 3 passapanistas. A pergunta é simples. Somos calvinistas. A gente pode chamar arminiano de irmão. Gente, eu diria o seguinte, se o arminiano, e isso vale para o calvinista também, se o arminiano não crer somente no Senhor Jesus como a base da sua justificação, ele não é meu irmão. Mas isso vale para qualquer calvinista também. Então, arminianos e calvinistas, não importa o rótulo, se a pessoa não crer que Jesus é o seu único e suficiente Salvador, e se não depositar a sua esperança de salvação na obra completa de Cristo Jesus, ele não vai ser salvo. E, portanto, como eu entendo que eu creio no Senhor Jesus, como a Bíblia diz, eu não posso considerá-lo meu irmão. Posso usar o meu exemplo, o meu testemunho de conversão. Quando eu me converti, ou melhor, quando o Senhor me converteu, eu era arminiano, eu amava o Senhor, eu criei no Senhor Jesus Cristo para a salvação e perdão dos meus pecados. E depois eu fui apresentado à fé reformada, me tornei reformado, mas não me tornei mais convertido após isso. Eu já era de fato salvo pela graça, crendo no Senhor Jesus Cristo. Então eu posso chamar aqueles que creem no Senhor como único caminho para Deus e único meio de salvação de meus irmãos, sim. Amém. Tenho plena convicção disso. Apesar de termos ali pontos que nós divergimos, e isso de fato existe, mas não são esses pontos a causa da salvação de alguém. Não são esses pontos que fazem ou desfazem alguém ser irmão em Cristo, e sim a fé no Senhor Jesus. Acho que está respondido, né? Maravilhosa tolerância e por podermos caminhar juntos, mesmo com pensamentos diferentes. E é interessante, só cortando, é interessante, o Samuel, ele fez essa pergunta, porque está havendo agora um debate acalorado, aqui parece que aquele que não crê da forma que nós cremos, não pode ser chamado de irmão. Isso não é verdade. Não sei se o reverendo Weber está tendo acesso a essa... Isso, de certa forma, pode ser cruel e injusto com alguns irmãos. E sectário. E a gente tem que lembrar que uma das belezas do cristianismo ao longo da história é que existe uma catolicidade que faz com que nós tenhamos pontos de concordância com irmãos de nossos antepassados. Vou dar um exemplo. Quando um protestante reformado que gosta de falar da sua fé cita um Agostinho de Hipona, ele está endossando coisas de Agostinho que antecipam nossa fé, mas tem coisas que Agostinho defendeu que nós não compartilhamos. E, no entanto, ele é um dos personagens citados e apropriados como alguém que antecipou aspectos da nossa fé, principalmente aspectos da doutrina da salvação. Então nós fazemos isso ao longo da história. Nós nos conectamos com pessoas com as quais nós temos muito em comum, ou coisas significativas em comum, por causa da catolicidade, mas isso não significa que nós endossamos cada ponto que esses irmãos do passado defenderam. Não, só que eu tô vendo aqui 3 passapanistas.